Olá, jovens! O tio está de volta e dessa vez com uma novidade. Os humilhados foram exaltados. Aplaude, aplaude de pé, Assembleia. É isso mesmo. Finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio à altura dessa comunidade maravilhosa que formamos. E eu estou falando da Fílmica. Para você que infelizmente estava morando numa caverna e não conhece o melhor catálogo de streaming do país, eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Fílmica te dá. A Fílmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução dialogam o tempo inteiro. Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido. São filmes, documentários, curtas e longas que vão te fazer questionar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então, chama logo a morena, chama o moreno, chame a morene, porque não somente a Fílmica está aqui para aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico, mas também para fazer isso no precinho. Anota aí, jovem, usando o cupom JOAO20, o plano anual sai a R$ 96. É isso mesmo, menos de R$ 10 por mês. Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil, mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares. Dica quente do tio, para vocês não dizerem que eu nunca te dei nada. Tio quer deixar 2 recomendações do catálogo para quem assinar, e quem sabe, se o pessoal da Fílmica quiser, eu depois faço uma playlist com a curadoria nossa lá mais para frente. Primeiro, Samba Traoré, clássico burkinabe, cinema africano, cinema de Burkina Faso. O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal dele, na vida dele natal, mas que esconde um segredo sombrio. Aguarde. E 2, o Inhampacha, ou, para vocês que assim como eu não falam Aymara, Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano, o primeiro longa inteiramente falado em Aymara. É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico, numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Quichua. É um filme sensível, é um filme profundo, então é isso. Entre agora mesmo em filmica.com.br, faça seu cadastro, ganhe desconto no plano anual com o cupom JOAO20. É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas. De R$ 120, utilizando o João 20, o plano da Fílmica sai por apenas R$ 96. Então coloca aí o cupom João 20, maiúsculo, sem acento, e se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil. Lembrando que se você gosta de ver na TV, a Fílmica está disponível no Fire TV, no Android TV, no Apple TV. E para quem tem o Chromecast, é só espelhar via Chromecast dos aplicativos para Android e para iOS. Então assine a Fílmica, enriqueça a sua cultura, colabore na construção das nossas bibliotecas populares. Esse cupom vai estar disponível até 30/4. Agora eu juro que vocês estão liberados e vamos pro vídeo. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Como a gente vai ter essa entrevista aqui no começo, hoje, excepcionalmente, eu vou responder outras perguntas e perguntas em geral suas, no final da live, que vocês podem ir mandando, que eu não perco isso aqui. Mas mais do que isso, vocês vão ter uma oportunidade de ouro de fazer perguntas específicas de um tema que a nós nesse canal é muito caro. Já nos era muito caro antes e se tornou ainda mais caro quando eu descobri que eu estava no espectro também. Então essa é uma luta que eu acho muito importante, e para eu poder começar a colaborar ainda mais, eu decidi que a gente precisava de ter aqui um espaço aberto para trazer pessoas que têm um conhecimento muito maior que eu. Aí, Silvano, já estão falando com o seu. Leonardo já falou: Silvano, manda um salve para os amigos do Jandaí, hein?
Já estão te falando aqui com você. Eu vou aproveitar, vou colocar o Silvano aqui com vocês, para vocês verem o Silvano. Gente, só me confirmem, por favor, no chat se vocês estão ouvindo o Silvano bem. Silvano, dá um oi pro pessoal aí, para ver se todo mundo tá te ouvindo. Oi, pessoal, tudo bem? Tá me ouvindo? Será que esse microfone tá funcionando? Pra nós tá, o problema não é o seu microfone, o problema é eu transferir o microfone no OBS, o som está show, deu tudo certo. Ah, perfeito. Qualquer 20 anos trabalhando com as coisas eu aprendo, entendeu? Então... Mais 2 décadas tamo aí. Mais 2 décadas tamo aí. Vai e vem Vance, me organizando a cada dia mais, entendeu? Então é assim que a gente funciona aqui. Gente, deixa eu apresentar para vocês o Silvano. O Silvano, ele é vice-presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. Ele também é bacharel em Direito na USP, graduando na Université Lumière Lyon 2, conferencista em Direito das Pessoas com TEA e também especialista em Criminologia e Direito Digital. Silvano é como eu, gente, tá? A gente faz parte aí do mesmo grupinho de pessoas, junto com Ciro Flammarion Cardoso, que escrevia sobre economia canavieira na Guiana e língua egípcia, sabe? Então, assim, faz parte do nosso show, meus amores, né? A gente conseguir, né? O segredo da nossa polimateia, gente, é a nossa mediocridade. A gente consegue fazer essas coisas muito bem e sofre diariamente para fazer todas as coisas mais comuns do mundo, tá? Então, assim, não achem que isso é um superpoder, tá? Isso é uma coisa bem diferente, tá? O Silvano, gente, trabalha para promover a conscientização e as ações efetivas em prol da comunidade das pessoas autistas, né? O foco acadêmico dele voltado para o estudo do direito no contexto das pessoas com TEA, que é algo que a gente vai conversar bastante aqui, buscando desenvolver soluções jurídicas inclusivas e igualitárias, bem como explorar a expertise dele em direito, criminologia e direito digital. Nós vamos chegar ainda na parte de falar da criminologia, porque esse é um assunto que tem muito a ver com essa nossa luta, tem muito a ver, né, com o capacitismo, que é bastante estrutural e estruturante da nossa sociedade, que não vem de hoje, né? Fiquem tranquilos, nós vamos manter o nosso esporte de combate, que é jogar pedras em Asperger, tá? Fiquem tranquilos que isso vai rolar. Silvano já faz parte, né, da militância há muito tempo. Ele teve a honra de presidir o coletivo autista da USP, né, liderando as iniciativas que promoviam a inclusão, a visibilidade dos autistas na universidade e também na sociedade, né, e o Silvano é conferencista, né, então ele espalha e compartilha todo esse conhecimento, toda essa experiência dele no campo, né, do direito das pessoas com TEA e participa de eventos, de palestras para conscientizar, informar, inspirar as outras pessoas a promoverem mudanças nessa área. Silvano, seja muito bem-vindo. Obrigado demais, querido, demais mesmo, pelo seu convite, pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente. Pra gente é uma baita honra, tá? Vou aproveitar, né, que eu já fiz uma breve introdução para você também poder contar um pouco pro pessoal da sua vida, da sua trajetória até o seu diagnóstico. Ele foi tardio, ele foi antes, foi na sua infância, né? Como que isso foi impactando na sua vida, né? E se aconteceu aí, é uma curiosidade super minha, né? E que é uma coisa que empiricamente eu noto, eu tenho até que estudar mais para ver o quão comum é isso, né? Que muitas vezes nós que temos um diagnóstico tardio, a gente acaba passando uma vida tratando as comorbidades, tratando tudo que é consequência como se fosse causa, né? E isso acaba por trazer diversos outros problemas, né? Então a gente tem todo aquele choque quando tem um diagnóstico, todo aquele período de adaptação. Eu queria saber um pouco dessa sua história pessoal aí, que eu tenho certeza que tem muita gente nesse chat, muita gente que vai ver depois, que passa pela mesma coisa, que tem familiares que passam pela mesma coisa, né? Nós sempre fomos uma comunidade de neurodivergentes aqui, né? Eu tenho um diagnóstico muito anterior de distimia, de ciclotimia. Eu sempre falei muito sobre isso, sempre falei muito abertamente sobre isso, né? O que eu vinha descobrir há muito pouco tempo atrás, que na verdade não era o meu diagnóstico principal, que era uma comorbidade que eu vinha tratando a vida inteira, achando que era meu diagnóstico principal. Então queria saber como que foi a tua experiência, né, dentro do espectro, como isso foi impactando na sua vida. A palavra é toda sua, meu querido. Bom, João, muito obrigado por me receber aqui.
Enfim, minha trajetória no espectro é uma trajetória interessante, porque é uma trajetória muito amarrada com a pandemia. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta primeiro. Eu passei uma vida toda, sim, tratando de depressão, de ansiedade, né, com hipóteses das mais variadas, passando pela bipolaridade, passando, né, pelo TDAH, passando por várias coisas, até chegar, né, aos 19, 20 anos, num diagnóstico tardio de transtorno do espectro autista. Veja, nem essas outras questões eu tratei de forma... eu tratei durante a vida toda, né? Eu sou filho de migrantes nordestinos em São Paulo, o que significa que, né, no meu caso, né, filho de pessoas pobres, né? Então morávamos todos todos os 5, éramos em 5 a família, né, e numa casa de 2 cômodos durante boa parte da minha vida, né? Então, acesso a diagnóstico de qualquer gênero, de qualquer qualidade, nunca foi muito fácil. E como esse tipo de diagnóstico geralmente, né, é feito na infância, e os protocolos diagnósticos também são muito voltados à infância, eu acabei perdendo, né, essa possibilidade, que eu só fui resgatar já na faculdade, já estando fazendo direito dentro da USP. Entretanto, eu já tinha, né, questões anteriores. Minha mãe não conseguia fazer qualquer tipo de hipótese de que algo, né, estava diferente ou que algo era diferente em mim, justamente porque era mãe de primeira viagem, né, arrancada do seu convívio familiar comum, né, pelas circunstâncias, né, na casa dos seus 21 anos de idade. Então, né, pra ela, meu filho é quietinho. Nossa, que maravilha. Né, meu filho não... Né, enfim, então, ela só começou a estranhar quando ela teve meu irmão. E aí ela achava meu irmão estranho. Você era o padrão, né? Então você era o padrão. Exato. Ouro, já tinha vindo. Por que ele não fica horas e horas e horas lendo sobre o mesmo assunto, né? Exatamente, ela esperava isso. Mas meu irmão não era assim. É até engraçado. E novamente, né? Pé de jaca não dá manga. Meus pais também, né? Tem características que... Meu pai, principalmente, características muito específicas que são extremamente suspeitas, né? Como a mania do meu pai de colecionar brinquedos de categorias muito diferentes no mesmo espaço, né? E o fato dele achar muito legal, a brincadeira preferida dele comigo, quando eu tinha tipo de 5 a 15 anos de idade, era me passar um papel cheio de cálculos e resolver junto comigo. Né? Né? Então, assim, é um contexto bastante interessante, né? Um contexto familiar bastante interessante. Eu te entendo, Silvano, desculpa eu te interromper, mas só pra gente dividir as histórias aqui, porque tem muito em comum, né? Meu avô, que tinha terceira série, porque ele nasceu no mato, em 1926, ele fez o que toda pessoa normal faz, que é aprender sozinho Esperanto, alemão e espanhol durante a guerra, para poder instalar na cidade uma fábrica de telhas com os livros que ele comprou em espanhol e alemão, e o Esperanto veio de brinde, porque tinha uma rádio que falava Esperanto. Né? Meu pai tem uma gigantesca coleção de selos e ele já colecionou outras bilhões de coisas, né? E ele foi diagnosticado como PMD, né? Como psicótico maníaco depressivo, hoje em dia é transtorno bipolar. Né? Então, assim, eu te entendo perfeitamente. Minha avó me deu de presente de 6 anos de idade uma coleção de história universal, porque eu gostava muito de documentários sobre o Antigo Egito. Então... Exato, né? Assim, tem intersecções muito fortes, né? Eu também adorava... Meu passatempo favorito era ir no vizinho que ele tinha TV a cabo e ligar no History, porque na época o History tinha bons documentários. Adorava documentário, eu achava o documentário a coisa mais legal do mundo. Aí eu cheguei no ensino médio, né? Um ensino médio um pouco diferenciado. Cheguei na faculdade, tive questões psicológicas muito difíceis. Vejam, né, eu estudei Direito na USP e eu vim de família pobre. Ou seja, eu estava num ambiente
que eu sentia que queria me cuspir pra fora né, todo dia. Eu entrava lá e a sensação que eu tinha é: você não pertence a esse lugar, né? Era a sensação que eu tinha. Apesar, né, de eu ter entrado no ano inicial da política de cotas dentro da USP, né? A USP entrou tardiamente na política de cotas, né? Foi o ano de 2018. A política de cotas raciais e de escola pública, né? Eu tinha colegas, eu tinha vários colegas, então, que estavam na mesma situação. Ainda assim era um ambiente intimidador, né? Era um ambiente complicado, né? Passado algum tempo, eu comecei a perceber que o ritmo de trabalho que eu estava tendo não estava sendo muito saudável, né? No ano seguinte eu comecei a trabalhar num jornal, né? Fazendo pesquisas para a área de jornalismo. E a minha chefe na época me indicou uma psicóloga, né? Eu estava precisando de um psicólogo, né? Já estava passando por sofrimentos inigualáveis, já estava sendo medicado, né? Passei por psiquiatra, aquelas consultas de 10 minutos, né? E já me empurrou alguns remédios, uma lista que só aumentava a cada consulta, né? Porque os problemas iam se acumulando. E aí, né, numa consulta com essa psicóloga, a gente passou um tempo conversando, né, algumas sessões, até que chegou numa sessão que ela, por acaso, citou um filme chamado Mary Max. Eu não sei se vocês conhecem, um filme de stop motion, né, sobre uma amizade, né, sobre dois pen pals, né, amigos por correspondência, um da Austrália e outro de Nova York, né, sendo que esse amigo de Nova York, ele é uma pessoa autista. E é uma história muito bonita, um filme muito comovente. E ela me falou desse filme e eu fui ver o filme. Aí passaram algumas sessões e eu fiquei encucado com essa ideia, né? Por que ela me falou desse filme? Né? Porque eu virei assim e falei: vem cá. E ela comentava de vez em quando sobre o filme na sessão, né? Falei: vem cá. Você acha que eu sou autista? Ela falou: sim. Né? Ela esperou eu chegar nessa conclusão. Né? Aí, né, munido desta conclusão, né, isso era 2019, eu fui atrás do meu diagnóstico, o processo diagnóstico que demorou mais ou menos um ano. Né? Ou seja, foi um processo diagnóstico que aconteceu durante a pandemia. Né? Então, é um processo bastante complicado. Né, durante a pandemia, eu acabo conhecendo o coletivo autista da USP, né, fazendo ações dentro desse coletivo. No ano de 2022, a presidência passada para mim. Né, e aí a gente cria dentro da Faculdade de Direito uma política chamada Política de Acessibilidade Pedagógica, né, justamente porque, né, numa reunião aberta da representação discente, eu disse que se a faculdade não mudasse a forma com que ela trata seus alunos neurodivergentes, eu nunca mais pisaria lá. Me chamam para ser representante discente no ano seguinte, né? E aí nesse ano, né, que é o ano de 2022, a gente trabalha muito firme para criar uma política de avaliação, né? Uma política de avaliação baseada, né, em aspectos mais individualizados. E por que isso, né? E porque, né, isso é bem um meio termo, né? E por que esse tipo de perspectiva foi importante? Porque é uma perspectiva que permite, né, de certa forma, a autonomização desses modelos avaliativos, né? E a gente tinha, dentro da Faculdade de Direito, um costume muito, muito comum, né, das tais monitorias. A Faculdade de Direito da USP tem um costume das avaliações continuadas, o que não é um costume muito generalizado no cenário da universidade pública, né? Universidade pública geralmente é 2 provas ou uma prova no final e você que se lasque. Direito não. Direito é uma atividadezinha por semana em todas as matérias, ou se não a maioria. Né? Ou seja, né, a sobrecarga, né, não só emocional, mas sensorial, né, enfim, ela é cumulativa. Né? Tinha semana que eu tinha que ler
né? 300 páginas porque o professor ia sortear quem ia falar lá na frente, né? 300 páginas de uma matéria e da outra eu tava entregando um trabalho de 15 páginas que valia 0,5 pontos na média. Bem-vindo à USP. Era um bem-vindo à USP bem na sua cara. Isso era a primeira semana de aula, né? Então, assim, né? Então eu olhei, né, para aquela situação e eu pensei, poxa, Alessandro Octaviani, o grande Alessandro Octaviani, professor de economia política, um ótimo professor, uma ótima pessoa, né? Então, né, enfim, passadas todas essas questões, né, e aí, só que, né, quando eu propus essa política, eu já estava no 4º ano, né, então pra mim não valia muito, só que aí eu vi coleguinhas meus, né, do coletivo entrando no direito. E aí eu entrei em pânico, né? Eu olhei para a situação e pensei, meu Deus do céu, esses seres humanos vão sofrer muito, né? Vão sofrer que nem eu. E aí na ideia de não quero que sofram que nem eu, né? Na ideia de quase paterna, né? Não quero que meus filhos sofram que nem eu. Aí a gente criou essa política que depois inspirou e virou lei estadual em São Paulo. Hoje em dia em São Paulo, não sei se vocês sabem, é obrigatório, né? Caso seja solicitado pelo aluno, né? E aí a gente tem essa perspectiva de autonomia. Caso seja solicitado pelo aluno, sobre apresentação de CIPTE, né? Enfim, qualquer escola ou instituição de ensino do Estado é obrigado a adaptar a avaliação ou criar uma adaptação, uma avaliação adaptada, né? E não é a avaliação adaptada que a instituição deseja ou que o docente deseja, né? Muita gente fala em aumentar tempo, né? Não, vamos fazer que nem no vestibular, vamos aumentar tempo, né? E uma coisa que eu conversei, né, com a Secretaria de Educação aqui de São Paulo é que isso, na verdade, é o meio termo entre o senso e a falta de senso, né? É simplesmente para o sistema do vestibular não quebrar. Porque se a gente for fazer da forma que precisa ser feito, o vestibular não funciona mais. Uhum. Porque o modelo do vestibular é um modelo que precisa ser quantificável, né? Porque, na verdade, o modelo do vestibular é o signo da falência do ensino público, né? Já que eu não tenho vaga para todo mundo, eu transformo isso em meritocracia, né? Já que eu fali na possibilidade de gerar conhecimento, gerar espaço para todo mundo, né? Eu chamo isso de meritocracia e tá tudo bem. Então eles criam um sistema quantificável, um sistema, por ser quantificável, completamente arbitrário, né? Uhum. Né? E para, né, ter um meio termo para as pessoas com deficiência, eles vão lá e criam a tal da salinha separada e o tempo extra, que no final das contas, né, não ajuda muito, né? Já é alguma coisa, mas não é tudo. Mas enfim, é basicamente esse todo o processo. Silvano, eu tenho algumas coisas que são extremamente próximas, né? Como eu acho que todos nós, em última instância, né, vamos ter, todos nós estamos dentro do espectro, vamos ter, que você estava falando do seu diagnóstico, e o meu diagnóstico chegou a mim pressupondo que eu já sabia do meu diagnóstico, a melhor parte de todas, né? Porque a primeira pessoa que chegou, virou e falou comigo foi, na verdade, a psicóloga do meu filho. Quando ela foi falar da possibilidade de um diagnóstico dele, ela falou, mas você sabe porque você tem a mesma coisa, então você já está acostumado. E eu falei assim, então, não, eu não sabia. Aí eu levei isso pra minha psicóloga, sabe, como uma preocupação. Aí ela virou pra mim e falou assim, ué, mas você não tem o diagnóstico, não? Eu parti do pressuposto que você já soubesse. Eu falei, ok, são duas pessoas, né, vamos... Me arrancaram do armário, né? Me arrancaram do armário à força, assim. Aí eu cheguei com isso pro meu psiquiatra, né, e aí meu psiquiatra que, tipo assim, tem toda uma finesse que é muito típica só dele, ele levantou na hora, apontou o dedo pra minha cara e falou, é isso, tu é autistaço. Aí eu falei, ok,
Ok, né? Já tô pedindo música no Fantástico, deixa eu caçar uma neuro, deixa eu caçar aqui, porque talvez isso esteja certo mesmo. E aí, enquanto eu tava fazendo o meu diagnóstico, que também demorou muito tempo pra ser feito, né? A gente tem que explicar isso, e eu vou até, assim, trazer uma pergunta que nos trouxeram do chat, que eu achei muito bacana, vou tomar a liberdade de adiantar, né? Eu fui em São Paulo fazer o lançamento de um livro pela Autonomia, me convidaram pra banca e tal. E aí eu fiquei super amigo da tradutora, a gente clicou assim na hora, deu super certo e tal. Aí eu tava no carro com ela conversando, que ela me deu uma carona de volta pro aeroporto, e ela falou, nossa, é tão bom a gente que é teia encontrar outro teia, né, que a gente pode conversar aberto, a gente se entende e tal, não sei o quê. Aí eu falei, é verdade. Aí eu nem falei não, agora eu já abracei mesmo, só que eu só tive o diagnóstico muito depois, né. A gente teve aqui no chat uma pergunta que apareceu, eu achei muito interessante, do Arthur, que ele falou, pô, eu fui diagnosticado com TEA e com altas habilidades agora em janeiro, e eu tenho um primo que também foi diagnosticado, mas até hoje ele não aceita o laudo e diz que autismo agora é moda. E eu sei que isso é uma coisa que você já ouviu 200 vezes, que eu já ouvi 200 vezes, que todo mundo ouve 200 vezes. Ele pergunta como eu poderia conversar com ele sobre aceitar a si mesmo, né? Porque, assim, depois que a gente tem o diagnóstico, né, ele tem uma potencialidade de ser muito libertador, né? Porque várias coisas passam a fazer sentido, você começa a entender várias dificuldades que você teve, e ao mesmo tempo é uma liberdade muito dialética, porque é a liberdade dentro de uma, entre aspas, prisão. Você sabe que tem certas coisas que você vai conseguir melhorar um pouco daqui, um pouco de lá, mas que é aquilo, né? Você tá... É como um diagnóstico de diabetes. Que bom que agora eu posso tomar minha insulina, mas não é como se eu fosse passar a comer muito doce com minha força de vontade, né? Então, é essa coisa muito dual. Como que você lida com isso? Como que a associação lida com isso? Né? Pra gente, quem sabe, dar uma luz aí pro Arthur trocar uma ideia com o primo dele. Eu acho que uma boa imagem pra gente começar essa conversa é a imagem dos cursos de direito, né? Eu acho, né, a gente vê curso de direito surgindo aí que nem padaria, em cada esquina. Ora, de certa forma, é importante democratizar o conhecimento do direito, né? O problema, o que está acontecendo é uma vulgarização desse conhecimento. Ou seja, o equilíbrio fino entre a democratização e a vulgarização é muito difícil de se fazer, né? Quando se acredita na vulgarização demais, e eu acho que é o que está acontecendo hoje em dia, né, quando se tem essa crença de que está acontecendo a vulgarização, esse medo da vulgarização, a gente acaba caindo no negacionismo, né? A gente acaba caindo num ceticismo que é problemático, né? Que é essa ideia de, agora todo mundo está tendo, né, um diagnóstico. Claro, né, eu nunca vou divulgar pela diminuição do rigor do diagnóstico, né? O rigor precisa ser, né, o máximo possível. Então, né, como eu lido com esse discurso, né? Eu falo, olha, existe um elemento muito importante nesse universo, que é a criação de protocolos para o diagnóstico tardio de pessoas adultas, né? Uma mudança da perspectiva, de uma perspectiva necessariamente médica, né, para uma análise de uma perspectiva social, né? E aí a gente fala a gente vai trazer depois também nosso amiguinho Vygotsky para a mesa. E uma análise mais profunda do que é o espectro, né? O espectro, como o nome diz, ele é amplo, né? Ele é amplo e multifacetado, né? Como falar com isso para uma pessoa que ela está nesse processo de negação, né? Que ela entra nesse processo de negação, ela é muito... eu considero isso uma espécie de masking, né? Eu considero isso uma espécie de masking. É uma tentativa, demonstra uma tentativa de afastar de si, né, afastar de si a imagem do patológico dentro daquele binômio normal e patológico. Embora nós saibamos que não há nada de patológico em ser neurodivergente, né?
Então, então assim, é uma questão muito difícil, porque é uma questão que precisa ser desconstruída. Quando a gente fala, né, é uma frase que eu gosto muito, é uma questão que eu gosto muito de citar. A patologização da neurodiversidade é uma construção social. Mas a discussão não acaba aí. Muitas vezes, no campo da esquerda, a gente vê pessoas falando: isso é uma construção social. Portanto, a discussão é encerrada. Fala, ok, beleza, resolvemos o problema. Quando, na verdade, o problema ele só se complexificou. Porque se isso não fosse uma construção social, fosse um prédio, eu mandava derrubar, né? Construções sociais são muito mais difíceis de lidar. Eu acho que a real reação nesse caso é: nossa, a patologização do autismo é uma construção social. Que merda. Porque vai ser difícil pra caramba pra gente conseguir desfazer isso. Construções sociais são difíceis de desconstruir, né? Eu lembro, eu sempre trago, né, a imagem do juiz, né? O juiz, a posição do juiz é uma construção social, né? É uma construção social com elementos mágicos, né? Ele usa varinha, ele usa capa. Né? Mas é literal isso, né? É um processo ritualístico muito semelhante aos rituais, né? O direito romano antigo, né? Como você transferiria propriedade? Você transferia propriedade através de palavras mágicas, né? O pretor romano, ele usava uma varinha, né? E ele falava palavras mágicas, né? Por coincidência em latim, né? Por coincidência em latim. Então, a partir desse processo, que é um processo essencialmente simbólico, que é uma construção social, o juiz ele pode tirar de você a liberdade, tirar de você seus bens, tirar de você até a sua própria vida, né, em contextos muito específicos, né? Então, então assim, isso tudo é muito difícil, né? Não é uma discussão fácil. Ter essa conversa ter essa conversa, né? E eu tenho essa conversa constantemente com várias pessoas, né? Uma desmistificação do diagnóstico, né? Porque quando a gente fala em diagnóstico, a gente acaba se remetendo à perspectiva médica, que é uma perspectiva problemática, a ideia de ato médico. Então assim, eu não vou dizer que vai ser fácil, né? Mas você precisa contextualizar a questão, né? Falar o que significa ser autista num mundo que não foi feito para comportar, né, a sua configuração, né, enfim, né, a sua configuração como ser humano. E aqui a gente pode pensar que esse mundo não foi feito só para não comportar a nossa, né? Que são múltiplas explorações e que elas são todas perpassadas, né, por uma mesma estrutura fundante. Aí eu quero aproveitar para dar também, né, uma forma para o Arthur pensar. Né, quero agradecer ao Wagner. O Wagner mandou uma mensagem maravilhosa que é Vygotsky Sukureva, né, contra os fachos do ABBA mal feito e o nazi do Asperger. Então era tudo que a gente estava conversando antes da nossa conversa tá ao vivo aqui na coxia, tá, Wagner? Não sei quando que você invadiu o nosso computador e ouviu a nossa conversa no Discord, mas você tá de parabéns. Exato. Uma coisa que é interessante a gente pensar também, gente, é pensar historicamente isso, né? Muitas poucas pessoas morreram de câncer de jejum no ilho na Suméria, porque não tinha diagnóstico de câncer de jejum no ilho na Suméria, né? Então, a verdade é que também, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o espectro ele é mais comum do que ele parece. Uma pessoa em cada 36 não é bastante gente, é muita gente no mundo inteiro, né? E a gente só tá chegando nesses dados hoje, porque hoje em dia também a gente tem todo um desenvolvimento, né, da neuropsicologia, da própria psicologia, que permitem com que esses protocolos sejam aplicados e que eles sejam aplicados a cada vez mais gente. Tanto que boa parte das pessoas que sofrem de diagnóstico tardio, principalmente na minha geração, né, as pessoas que já têm 40 anos, 40 e poucos anos, são pessoas que tiveram diversos outros diagnósticos pela vida afora, porque não havia ainda
ainda, né, a possibilidade de se fazer e se fechar um diagnóstico mais correto como é hoje, né? Da mesma forma que se a gente for pensar em tratamento de câncer, né, que começou de uma forma completamente acidental, com um radioisótopo acabando ficando próximo de alguém que tinha um câncer externo, enorme, e aquele câncer diminuiu, e aí mesmo sem entender por que as pessoas foram, né, você tem todo um processo histórico também, né, que leva isso hoje, né? As pessoas morriam de diabetes há muito tempo, elas só não eram diagnosticadas como morrendo de diabetes. Você vai pegar vários laudos de diagnóstico da década de 10 à década de 50 de pessoas que morreram por sepsis, e quando você consegue acessar esses cadáveres, e muitas vezes se faz isso, né, na medicina para ver o que não foi diagnosticado, você descobre que aquelas pessoas tinham diversos cânceres diferentes que levaram a aquele outro diagnóstico. Então a gente tem que entender isso também, né, que tem todo esse desvelar histórico, né? Ao mesmo tempo, uma coisa que o Silvano chamou a atenção e que eu acho que é importantíssimo é a gente pensar em como muitas vezes se dá essa vulgarização. Por quê? Porque tem gente se diagnosticando a partir de tabela de TikTok. Tem gente se diagnosticando a partir de vídeo de Instagram de 2 minutos, né? E assim, as coisas não podem ser feitas dessa forma, né? Então, conseguir achar essa linha tênue, essa linha justa, né, para se caminhar entre uma coisa e outra é algo que é muito mais complexo, muito mais difícil do que aparenta num determinado momento, mas que torna a nossa luta ainda mais necessária, porque é a luta de uma conscientização, de explicar as coisas, né, de não deixar que muitas vezes essa vulgata tome, né, porque essa vulgata também ela vai replicar, né, o capacitismo, ela vai replicar as ideias de eugenia, né, e aí eu quero aproveitar esse ensejo, depois no final eu volto com outras perguntas aqui do pessoal que já mandou mais perguntas, né? Porque assim, o Silvano falou desse começo dele ali, né, no coletivo autista da USP, ele se descobriu num momento muito difícil, inclusive, né? Você ter um diagnóstico desse dentro da pandemia, num momento de isolamento, num momento que você não podia ainda assim voltar isso direto para a luta, né? Eu quero aqui parabenizar o camarada Silvano, né, que é uma pessoa maravilhosamente humana, uma pessoa espetacular, né, que tem esse senso, né, de que a luta não se encerra nele, né, que é uma coisa importantíssima, né, e aqui eu te agradeço muito por isso, Silvano. São pessoas como você que a gente precisa para construir uma outra sociedade, né. Você saiu então desse coletivo autista da USP e foi para a associação. Eu queria entender como que se deu essa transição para a associação, né? E o que você estar hoje em dia na vice-presidência, né? Para quem chegou atrasado, para quem pegou o vídeo a partir do meio, o Silvano ele é vice-presidente da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, né? Eu queria entender essa transição sua de ter saído desse movimento estudantil, ter chegado na vice-presidência da associação e como que isso implica na sua luta, né? Porque a sua formação é uma formação no direito, mas é uma formação mais específica dentro do direito. Você estudou criminologia, né? Eu sei que tem uma ligação muito grande da sua formação com a própria luta que você está encabeçando. Você já nos contou que essas iniciativas já geraram uma lei estadual, né, aí no estado de São Paulo. Então eu queria que você pudesse abordar um pouco mais, né, esses meandros que te levaram até lá e tudo isso que você foi aprendendo, né, com os seus estudos e como que isso, né, encadeia na sua luta. Perfeito. A associação, ela é um esforço, né? Ela se torna um esforço coletivo dos vários coletivos autistas universitários do estado de São Paulo, né? Eu me lembro muito bem, né, dessa pequena união. Fomos eu, como presidente do coletivo autista da USP, o presidente do coletivo autista da Unicamp, né, que na época estava fazendo seu mestrado em educação, e a presidente do coletivo autista da Unesp, né. Fomos os três juntinhos, né, juntando as mãozinhas na Alesp, conversar com um deputado sobre a possibilidade, né, de criar uma lei estadual para aplicação de cotas para pessoas com deficiência nas universidades públicas de São Paulo. Não sei se vocês sabem, até hoje não existe cotas para pessoas com deficiência na USP, Unicamp e na Unesp.
as pessoas com deficiência são uma porcentagem muito menor que a média nacional, né, nessas universidades, e a média nacional já é pequena. Inclusive, esse projeto de lei que a gente foi lá propor, ele acabou de passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né, e agora está sendo encaminhado para outra comissão, Comissão de Educação. Esperemos que ele passe. E, né, nessa conversa, né, enfim, entrei em contato com os outros presidentes. A gente chegou a uma conclusão, uma conclusão que parecia, né, uma conclusão muito fácil. O campo de atuação de um coletivo universitário é pequeno. É importante, é necessário, mas é pequeno. É pequeno porque ele está circunscrito à realidade da universidade, né? E, novamente, né, nós somos autistas adultos, né? E uma das coisas que a gente sempre falava é: autista, quando cresce, não vira purpurina. Autista, quando cresce, não some. Portanto, a gente precisava pensar a vivência da pessoa autista sobre aspectos que não estavam circunscritos somente à vida universitária. Poucos autistas chegam à universidade. Poucos autistas chegam à universidade pública. Poucos autistas, né, estavam naquele espaço. Então, se a gente quisesse pensar em empregabilidade, se a gente quisesse pensar oportunidades maiores no campo da educação, se a gente quiser pensar uma participação, né, uma cidadania mais completa, né, uma participação social que esteja, né, num campo muito maior de atuação, a gente não pode ser só um coletivo, né? A gente não pode pensar só em coletivos individuais dentro de universidades, né? Então, né, nesse esforço, juntamos as mãos, né, e pelos seus poderes somos Capitão Planeta, juntamos e fizemos uma associação, né? Uma associação privada. E aí resolvemos esse elemento, né? Aí conseguimos atuar de forma muito mais completa, né? Hoje nós estamos trabalhando, a gente está presente em vários estados do país, estamos trabalhando de forma muito próxima com o Ministério da Educação, ainda bem, através da CECADI, porque o Ministério da Educação tem sido bastante aberto com a educação inclusiva, né? Eu estive na cerimônia de relançamento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Eu vi lá o compromisso, estão empurrando uma quantidade absurda, né? Absurda não, né? Maravilhosa, né? De dinheiro para esse tipo de ação, né, para ações dentro da educação inclusiva. Então, então é basicamente isso, né? Basicamente foi esse o processo, né? Eu percebi que dentro da universidade eu podia fazer muito, mas eu não podia fazer tudo, né? Eu não podia fazer tudo que eu queria. Eu não podia, né, eu não tinha possibilidade, minhas mãos estavam amarradas, né, para lidar com outras questões, como empregabilidade, convívio social, né, e outros tipos de militância. Não, perfeito. Falando ainda, né, sobre a associação, eu tô colocando aí o link no chat todo o tempo, tô colocando também o link pro Instagram do nosso querido Silvano, que aí vocês podem seguir ele tá sempre lá colocando, né, quais são as batalhas, no que ele tá participando, onde que vão ser a divulgação. Eu também vou participar, né, da forma que eu puder ajudar nessa divulgação, né, e a associação, ela tem 5 áreas de atuação, né, e aqui eu vou deixar o espaço institucional, né, pro Silvano poder falar um pouco desse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, né, dessas 5 áreas, né, e também para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão vendo esse vídeo a posteriori, que falarem, pô, achei muito massa, acho um puta trampo, tô vendo aqui, infelizmente não tem no meu estado, queria entrar em contato para poder participar, ou senão a pessoa tá vendo isso e ela é da área de formação de pedagogia e ela pensa, pô, talvez eu possa ajudar, talvez eu possa contribuir com a área de educação infantil, ou se não, é o dono de um pequeno negócio ou de qualquer coisa, e fala, pô, eu queria dar empregabilidade para essas pessoas, eu queria saber, me capacitar para eu poder trazer essas pessoas e ser parte dessa inclusão também, né? Como que a gente pode fazer para ajudar na construção dessa luta? Perfeito. A gente tem algumas áreas, a gente tem uma especificidade muito grande na área de educação, né?
A gente tem esse elemento bastante forte, né? Educação numa perspectiva libertadora, né? Então, uma das nossas áreas é a área de educação básica, né? Que é uma área muito importante, é onde está a maior parte do público hoje em dia, né? Apesar do diagnóstico tardio ter sido cada vez mais comum. O que é mais, né? Generalizado é o diagnóstico da infância. Não tem, né, não tem nem comparação, né? Então a gente está falando de um público enorme. É uma área que é coordenada, né, por pessoas da área da pedagogia e da psicopedagogia. Né, o meu amigo Pedro Lucas, né, de Brasília, né, um especialista em Vygotsky, que agora está indo pro Seminário Internacional de Vygotsky, né, apresentar seus resultados, suas pesquisas, também uma pessoa autista, né? Isso eu acho que é bastante importante. A associação, os quadros principais da associação, né, as áreas de direção, são tudo composto por gente autista. Não tem nenhum dos cargos, né, de diretoria que não sejam de pessoas autistas, né? Somos todos, né, nessas áreas principais, né, pessoas autistas. A outra área também é o ensino superior, que é uma área bastante cara, né, a nós, porque a gente se formou dentro desse universo, né, que é a militância dentro do movimento estudantil das universidades públicas, né. Uma outra área também é o mercado de trabalho, então a gente tem ações, né, em empresas, enfim, né, em vários âmbitos voltadas ao mercado de trabalho, não só a parte da contratação, mas também o elemento muito importante de permanência, né? Eu lembro um estudo antigo, né, de Harvard falando sobre, eu acho que é um estudo de 2014, falando como, né, currículos abrem portas, mas o que mantém a pessoa num trabalho são elementos sociais, né? Então, como criar um ambiente cuja sociabilidade, né, seja possível, né, cuja sociabilidade seja tranquila. E aí é por isso que eu falo, né, a gente precisa... A adaptação está no ambiente, a gente não adapta a pessoa, né? O que precisa ser adaptado é o que está em volta da pessoa, né? Então, o que a gente está... É um trabalho de eliminação das barreiras, né? Barreiras que podem ser arquitetônicas, atitudinais, né? Barreiras de várias... Em vários aspectos. Uma outra área é a área de saúde e bem-estar. A gente tem nessa área uma ajuda muito importante do Dr. Vinícius Barbosa, que ele é pesquisador no Sírio-Libanês, é um dos primeiros a receitar cannabis medicinal, né? E bastante influente dentro da área, né, da pesquisa da cannabis medicinal para pessoas autistas, né, como um medicamento alternativo aos medicamentos para depressão e ansiedade que a gente acaba tomando. Inclusive, né, eu sou um dos usuários da cannabis medicinal, né? Muito feliz por isso, porque, né, melhorou minha vida em 300%. Eu parei de tomar remédios tarja preta, assim, eu cheguei a tomar 13 comprimidos por dia, um momento da minha vida, né, de 7 remédios diferentes. Hoje em dia eu tomo a cannabis e um remédio para TDAH, que não é um estimulante, né, que não é nem o Vinvast nem a Ritalina, é um outro remédio, né, o Atenta. E uma outra área que é a área de arte e cultura, né, que aí é um elemento muito importante, explorar a potencialidade da pessoa autista, né. As pessoas autistas possuem potencialidades múltiplas, né? Como muitas vezes a gente fala, nosso hiperfoco é nossa força. Uhum. Né? A gente tem uma capacidade muito, né, muito singular, né? E explorar essa capacidade é importante, até, né, não só por elementos de autoestima, né, mas por um elemento de contribuição social, né? Muito importante. Você falou do hiperfoco aqui eu vou ser obrigado a te expor, viu, Silvano? Só para as pessoas entenderem aqui. Nós estamos falando de um homem, gente, que fala 6 línguas e que tem na sua bibliografia assuntos tão divergentes como o anime e a criminologia crítica.
Tá, então assim, quem sou eu pra jogar essa pedra, né? Vocês que acompanham aqui o trabalho do tio sabem como que a gente funciona, né? E é uma coisa, cara, que pra nós faz todo sentido, porque o Silvano tá me explicando, não, eu comecei a estudar por causa disso, aí eu fui pra isso e isso e tal, aí isso me puxou e não sei o que e tal, e é exatamente isso, sabe? Assim, então, assim, principalmente quando a gente ainda tá menos, né, dentro do diagnóstico, dentro da medicação, a gente funciona quase que como o husky siberiano, a gente tá estudando alguma coisa com muita hiperfoca e uma luz pisca. Aí a gente, opa! E aí vai pra aquilo e desce naquilo, piscou outra luz, vai. Então, às vezes o cara fala assim, porra, mas como que o senhor, né, que é um jurista, também entende tanto de bichos de seda? Ah, eu era novo, sabe? Assim, é mais ou menos por aí que as coisas acabam funcionando mesmo, né? Então, assim, e você falou uma coisa que é muito importante, né? Que são essas nossas forças, mas que muitas vezes também elas são, né, usadas contra nós. Né? A gente entende, né, quando a gente vai estudar não só a história, né, da medicina, da psicologia, dos tratamentos ao longo do século XIX, do século XX, do século XVIII em diante, né, mas vendo também, né, a própria evolução do capitalismo tardio, as formas de exploração em como elas se dão, a gente percebe muitas vezes, né, que a luta de nós PCDs como um todo, né, ela se equivale muito a outras lutas que também, né, são de minorias que são normalmente extirpadas da sociedade, né. Então, assim, você hoje, que é um adulto que está no espectro, né, quais são essas principais bandeiras para agudizar a inclusão das pessoas, né? Quais seriam essas maiores lutas atuais? Nós estamos num ponto ainda de criar mais legislação específica, ou a gente precisa de maior aplicação, maior conscientização para que essa legislação, para que esse arcabouço legal já funcione, né? E queria aproveitar também para a gente falar um pouco, né, das questões de eugenia, falar um pouco das questões do capacitismo, né, que são coisas que são elementos excludentes, que são estruturais e estruturantes, né, dentro da sociedade capitalista, e que é uma briga contra a qual a gente se erige o tempo inteiro. Definitivamente. Então, as principais bandeiras hoje em dia que vem sendo o trabalho hercúleo são bandeiras que muitas vezes criam até certos conflitos dentro do próprio campo, né, de atuação. A principal delas, hoje em dia, na minha perspectiva, é a educação inclusiva. Manter a criança autista, o adulto autista, o adolescente autista, no ensino regular, convivendo com seus colegas dentro do ensino regular. A gente teve um decreto, né, durante o governo Bolsonaro, né, um decreto que homologava a possibilidade da criação das escolas separadas. Né? Escolas separadas ainda existem, né? Mas enfim, escolas especializadas. Né? Escolas especializadas, salas especializadas. Basicamente, isso demonstra, né, um esforço. É um esforço meio dual, né? É um esforço muito, muito parecido com o esforço industrial capitalista de especialização, né, de hiperespecialização, mas aplicado à educação de forma eugenista, né, porque você está separando as pessoas, né, por categoria, né, separando as pessoas do ensino regular por categoria, né, impedindo a criação de uma socialização, de uma sociabilidade cidadã. Eu acho que esse é o principal. O segundo principal ainda é um esforço antimanicomial. Uhum. A gente precisa continuar colocando lenha na fogueira da luta antimanicomial. Porque não é possível, sabe? É muito comum encontrar pessoas autistas internadas em clínicas, né? Pessoas autistas submetidas, né? E lembrando o nosso colega que falou do ABA, a 40 horas de terapia. Uma pessoa submetida a 40 horas de terapia, ela não tem direito à educação. Porque ela não estuda, ela só faz terapia. Né? Então, é uma luta antimanicomial que passa também por uma desmistificação do ato médico. Né? Ato médico é um termo meio técnico, mas lembrem, o tal do ato médico, né, é um ato de autonomia do profissional médico
que é defendido com unhas e dentes pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. Lembrem da época da pandemia que o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer permitindo que os médicos receitassem cloroquina e ivermectina a partir de uma própria análise de consciência, sem serem responsabilizados por isso. Né? E o que isso gerou, né, no morticínio, né, inclusive a partir da própria Prevent Senior. Né? Mesmo a partir de estudos que já aprovavam, né, a não efetibilidade. A gente tem que lembrar que é ainda pior, né, que não é simplesmente permitiu mesmo depois da publicação de estudos que demonstravam que não tinha efeito prático nenhum. Que medicina baseada em evidências é essa? Desculpa te interromper, mas é porque a revolta é grande. Exatamente, né? Então, a ideia de... Né, é a proteção do ato médico acima da vida das pessoas, né? Novamente, a proteção do ato médico é o que permite a não responsabilização de médicos que praticam episiotomia. Uhum. Em mulheres, né, que é o corte transversal na região da vulva para facilitar ele, né, a saída da criança para que ele consiga fazer mais cirurgias dentro daquele dia. É o ato médico que permite, no caso, né, a violência obstétrica, é o ato médico, né, que permite as intervenções abusivas, e é o ato médico, né, que permite, né, a validação do ato médico, que o médico vai lá e receite 40 horas de terapia semanal para uma criança, né, que é criança CLT em terapia, né? Uhum. Ela, né, enfim, tá em regime de trabalho. Vamos ver que terapia, né, se a terapia também gera rendimentos para o FGTS. E é um processo muito cruel, né, um processo patologizante. Né? Se você coloca... enfim, né, e as pessoas podem me perguntar, mas se não é o médico que indica a quantidade de terapia, quem indica é o terapeuta. Quem vai indicar isso numa análise individual, na análise sobre as necessidades, é o terapeuta, né? Existe uma divisão muito importante de trabalhos aí, né? Assim como, né, assim como escola não é clínica. Outro trabalho bastante importante que a gente tem é evitar que as clínicas entrem dentro das escolas, principalmente as escolas públicas. Hoje existe um esforço público, né, muito associado a mães e pais de pessoas autistas que se sentem alienados e que têm medo de que algo aconteça com seus filhos, um medo muito justificável, né, de colocá-los dentro da escola regular sem a presença do tal acompanhante terapêutico. Veja, isso vai diametralmente contra a ideia de educação inclusiva. Você está colocando ali um ser humano, um adulto, para ficar aplicando terapia numa criança do lado dela, né, enquanto ela está dentro do ensino regular sem a possibilidade, né, de criar uma sociabilização, né, dentro de aspectos da educação inclusiva. E é engraçado, né? Porque uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo sobre isso, né? Sobre como a educação inclusiva é importante, sobre como a gente não pode transformar a sala de aula em clínica, que existe um lobby, um lobby gigantesco de clínicas, principalmente do ABA, né? Para colocar terapeuta dentro da sala de aula, é a ideia de que não funciona, né? Não, mas isso não funciona. Na teoria deve funcionar, mas na prática não. Né? Nós sabemos, né, meu camarada João, sendo você comunista, que você já ouviu essa frase num número assim absurdo, né? Não, porque a teoria é bonita, mas e a prática? E a prática? E é uma frase que encerra a discussão. Sabe? É uma frase que encerra a discussão de uma forma muito, muito tosca e muito pouco funcional, porque ela não responde às perguntas de fato. E ela não é uma pergunta por si só. Né? Mas como assim é a prática? Qual é o elemento que está faltante? Sabe? Analise isso. Sabe? Faça uma análise. Quem tem que prescrever, novamente, né? Quem tem que prescrever o tratamento dentro da área dentro da área médica é o médico, né? Dentro da área da psiquiatria, né? Dentro da área da psicologia é o terapeuta psicólogo, né? De certa forma, e também, né? Todos balizados pelo CFM e pelo CFP.
Quando indagado, né, o CFP sobre as clínicas de aba colocando crianças em regime de 40 horas, algumas eu já vi regimes de 80 horas, viu? Já vi regimes assim. Quando questionado, a resposta do CFP foi a seguinte, do Conselho Federal de Psicologia: está ampliando o mercado para psicólogos. Não tem problema. É uma análise econométrica, uma análise econométrica que coloca em segundo plano a saúde e o bem-estar das pessoas, né? Nesse aspecto, pessoas com deficiência. É uma análise essencialmente econométrica. E aí, o porquê, né? O porquê a gente fala tanto do ABA e por que, né, criticar o ABA é tão importante. O ABA ele é considerado por muitas pessoas o padrão ouro do aspecto terapêutico para pessoas autistas, mas ela, né, é um tipo de perspectiva terapêutica baseada no comportamentalismo pavloviano do Skinner, né, que é aquela ideia de comportamento e estímulo, né? É a ideia, só existe comportamento e estímulo. Você tem um comportamento, esse comportamento é visto como ruim ou como bom, e você estimula, né, negativamente ou positivamente, para encerrar ou para continuar aquele comportamento, né? Em essência, é um elemento muito pavloviano. Isso produz, né, e estudos já demonstram, isso produz um aumento do masking, obviamente, né? Porque você está ali regulando um comportamento e não curando a causa do porquê daquele sofrimento psicológico, né? As pessoas adoram falar, não, porque a aba é baseada em ciência. Você vai analisar a ciência que é baseada, né? São todos artigos demonstrando a efetividade do condicionamento psicológico, né? Do estímulo. O estímulo gerou um comportamento que a gente considera positivo. Nenhum desses estudos demonstra uma melhora da qualidade de vida ao longo do tempo, né? Novamente, a ciência não é uma bandeira que a gente levanta simplesmente e fala, olha aqui, eu tenho a ciência do meu lado, né? Ciência é algo que você precisa fazer, né? Algo que precisa ser analisado, algo que precisa ser propositivo, né? A ABA é uma perspectiva terapêutica dentro do comportamentalismo e que é muito utilizado em crianças autistas. E eu tive uma conversa com um amigo meu psicólogo, né, que era acompanhante terapêutico, que ele me perguntou, e ele me perguntou o seguinte, ele fez uma pergunta genuína, ele falou, mas e se a criança fizer o flapping, né, ficar mexendo as mãos? Por que eu não devo estimulá-la a não fazer? Né? E a minha resposta foi muito simples. Você não deve estimulá-la a não fazer porque não há nada de errado em mexer as mãos. Mexer as mãos é uma reação muito comum, né? É uma reação de autorregulação sensorial, né? Onde está o problema? Vamos procurar a raiz do problema? O problema é o quê? É porque ele vai ser visto como esquisito. Então o problema está nele? O problema não está naquele indivíduo. O problema está em como a conformação social... Novamente, perspectiva social da deficiência, né? Não há nada de errado com a pessoa com deficiência, né? Na verdade, existe uma sociedade conformada para não comportá-lo. Conformada, adaptada para comportar outras pessoas. Novamente, a sociedade ela é toda adaptada. Eu estou conversando aqui com vocês, conversando aqui com o João através de uma tela, né? Através de uma câmera, através de sistemas, né, criados para melhorar a nossa qualidade de vida como ser humano, né? Sistemas, soluções, enfim, né? Tecnologia. Tecnologia é a adaptação. Essa adaptação, essa tecnologia, ela é voltada para um tipo de público. Esse tipo de público, por acaso, não é a pessoa com deficiência. É um outro tipo de público. Portanto, né, e eu acho que essa é a chave da perspectiva social da deficiência, né? Entender que não há nada de errado dentro da pessoa autista, mas que existe essa conformação social. E aí existe, né, a intersecção com a minha formação em criminologia. Porque essa é a conclusão que os positivistas chegam, né, ao cabo do positivismo quando eles quebram a criminologia. Quando eles destroem a criminologia.
que não tem como você tirar o crime medindo a orelha da pessoa. Porque o crime não existe como fator natural. O que existe é um processo social de criminalização. Que existe um processo social de criminalização. Assim como, né, a dificuldade da pessoa com deficiência necessariamente não existe. O que existe é um processo social de adaptação que não está conformado às suas necessidades específicas. Né? Veja, por que meu TDAH é um problema? Ele só se torna um problema porque eu não consigo cumprir uma função social específica voltada à ideia de 4 horas, de 8 horas diárias de trabalho regular, né, atento, né, e produtivo. De um tipo de produtividade muito específica que não foi pensado para a minha forma de sociabilidade. Né? Um colega que falou no chat, né, como as lutas se interpolam. Elas se interpolam de forma muito grande. Né? Elas se interpolam de uma forma que vocês não têm ideia. Né? As lutas das pessoas com deficiência, as lutas anti-eugênicas, né, se interpolam com as lutas das pessoas negras, se interpolam com as lutas das pessoas trans, se interpolam com vários tipos de luta, né? Um exemplo bastante interessante que eu sempre gosto de levantar, né, é como existe uma intersecção muito forte entre, né, a mortalidade de pessoas transexuais e travestis no Brasil e a mortalidade de pessoas autistas. Um número muito próximo. E como existe, né, pelo menos existem estudos recentes, né, demonstrando que por conta da sociabilidade ser diferente, né, por conta da nossa sociabilidade ser diferente, é muito mais comum pessoas autistas, pessoas dentro do espectro, se identificarem como pessoas trans. Uhum. Novamente demonstrando, né, como o gênero, como a conformidade de gênero, a expressão de gênero, né, se estabelece através de uma relação da pessoa com a sua identidade e com a sociedade, né. Silvano, só desculpa te interromper. Na semana passada, na sexta-feira, uma camarada que é trans, que ela é artista e autista, me mandou um roteiro que ela está escrevendo sobre isso. Que ela vem pesquisando sobre isso, ela está bem focada nisso. Em breve ela vai fazer um vídeo sobre isso também. E é fascinante, assim, o roteiro que ela escreveu. E você foi falando e eu só fui lembrando das páginas do roteiro na minha frente, porque, assim, é algo muito real e a gente em breve também, né, vai ter um material sendo produzido aí sobre isso que vai ser muito importante. Só para falar disso, por favor, continue, me desculpa te interromper. Não, tranquilo. É perfeito, né? É uma intersecção muito forte, né? Eu percebia isso no próprio coletivo. Eu tinha muito mais... Eu tenho um número muito alto de amigos trans, e amigos e amigas trans, né? E amigas trans, dentro desse universo. Eu tenho um número muito alto e eu não sabia por quê, né? Porque outros amigos meus e colegas de classe não pareciam ter um contato tão grande, né, com essa comunidade. Né? E aí eu fui perceber que foi uma comunidade que eu criei, né, que eu integrei, né, essa minha pequena comunidade, justamente por conta de interesses comuns, que eram interesses dos nossos hiperfocos, né, que eram hiperfocos comuns, né? Então isso é bem interessante. Isso é um elemento bem interessante. Eu acho que existe uma outra coisa que eu queria comentar, né? E aí eu trago... Não sei se você acompanhou, João, aquela discussão da Pasternak sobre psicanálise. Nossa, não é ciência, psicanálise, não sei o quê. Sim. E aí, né? E sempre me acende, né? Sempre me acende uma certa preocupação quando a gente acaba caindo, né? Caindo em certos positivismos cientificistas, né, de forma crítica. A ciência não pode ser fetiche, a ciência precisa ser construção. Né? Quando a gente fala de uma ciência dentro do modelo positivo, né, a gente está falando de uma ideia muito arcaica, né, de que só o único conhecimento bom, necessário a ser produzido é aquele que seja neutro, quantificável, né, precisa caber numa tabela de Excel. Né? Essa é a ideia do positivismo. Para o conhecimento ser funcional, ele precisa
caber dentro de uma tabela de Excel. E causal, né? Ou seja, precisa ter uma relação de causa e consequência. E a gente vê isso, né, em várias ciências que surgem no século XIX, né, até na própria sociologia, né? Essa ideia de vou criar uma ciência dentro desse paradigma da causalidade, da neutralidade e da quantificabilidade. E aí, né, para criar uma ciência, eu vou criar um método, né, perpassando esses 3 requisitos, né, e eu vou analisar um objeto. Então, quando a gente fala, né, quando Durkheim fala em fato social, né, e fala em sociologia, né, e quando, né, o próprio Lombroso, o Cesare Lombroso, fala em criminologia e crime, né, na ideia de criminologia e na ideia de crime. Então, novamente, né, a gente precisa entender a ciência como processo, e é um processo que está perpassado e perpassa a história. A gente não pode desassociar essas coisas, né? Porque, né, porque, de certa forma, isso é até muito perigoso, né? Lembrando, né, do tal do Hans Asperger. O Hans Asperger era um psiquiatra austríaco, e ele fez parte de um programa nazista chamado Action T4, né? O T4, né? Enfim, Action T4. E a ideia, né, que era um projeto eugenista, né? Eugenia, basicamente, né, promoveram higiene da sociedade a partir de uma leitura muito específica dos trabalhos do Darwin, né? Que é ser, né, basicamente, já que podemos fazer seleção artificial dentro das plantas e animais, vamos fazer no ser humano também, né? E aí vamos selecionar as características mais desejáveis, né? Existe um filme, né? Um filme nazista bastante comum, bastante visto, que é bastante interessante, que eu não lembro muito bem, mas que demonstra né, que mostra um sanatório, né? Que mostra um manicômio, mostra as pessoas ali internadas. Dentro desse filme, né, eles falam, nossa, olha só, criam mansões para os defeituosos e as outras pessoas morrem de fome, né? E aí mostra pessoas que passaram, né, pessoas com deficiência, pessoas com de vários campos, pessoas, né, com sofrimentos variados, né, e alimentando essa narrativa, né, da higiene racial e social, né? O avanço da medicina fazendo com que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, uma vida mais prolongada, né? Fez com que essa percepção na Alemanha nazista era de que, né, a raça estava se corrompendo, né? Essa ideia extremamente complicada, né? E que alimentou o imaginário do Hans Asperger. O Hans Asperger, ele classifica as pessoas, né, a partir, né, enfim, do que a gente chamou durante muito tempo da tal da síndrome de Asperger, né? Ele separa as pessoas autistas dentro de certas categorias, justamente para servir ao processo, né, encabeçado através do Action T4, né, que é o processo de higiene social, né, que é um processo eugenista e um processo genocida. No final das contas, a conclusão lógica da eugenia, né, como ciência, sem fazer uma análise valorativa, né, da criminologia positivista, da eugenia, a conclusão lógica delas é o genocídio, né? Não importa de que forma você veja, né, enfim. Ele manda algumas crianças para esses centros, né, para esses centros de eutanásia, mais especificamente o Spiegelgrund, crianças que ele considerava, né, não serem aptas, né, a produzir dentro dessa lógica, né, nazifascista, né? Então, o que ele considera, né, serem as crianças da síndrome de Asperger eram crianças, né, e aí que a gente chama hoje de autismo de nível de suporte 1, pessoas úteis, né? Pessoas úteis e produtivas que você pode colocar uma caneta na mão, né, e que elas vão ali produzir para o regime. Enquanto as outras, né, elas seriam legadas aí, né, à morte, basicamente.
né? Enfim, esse é um processo extremamente complicado. E é um processo que perpassa várias perspectivas de análise das pessoas autistas, né? Não só a perspectiva do próprio Hans Asperger, mas eu também considero, né, dentro da perspectiva da análise do comportamento aplicada, né? Justamente porque, vamos lembrar, né, quem criou o ABA foi um carinha chamado Lovász, né? E o Lovász, ele também criou outra coisa chamada terapia de conversão. É um tipo de terapia muito específica que estavam querendo aplicar aqui no Brasil para converter pessoas homossexuais em heterossexuais, né? Então veja, né? Essa perspectiva comportamentalista, ela gera, né, ela gera uma análise valorativa que é essencialmente social, mas que é disfarçada de boa ciência, né? É disfarçada de boa ciência. E a gente precisa manter os olhos bem abertos em relação a isso. Perfeito. Eu coloquei que eu não, né? Porque eu sou uma pessoa que respeito muito direitos, né, autorais, então eu não, mas meu primo Loão colocou aí no chat para todos vocês o livro Crianças de Asperger, as origens do autismo na Viena nazista, que foi publicado pela Record em 2019 e conta boa parte da história que o Silvano estava falando aqui, né? E também quero lembrar para vocês, gente, que quando você pega o DSM e vai ver quais são as características que vão levar, né, a caber dentro, né, daquela caixinha que foi dada para o transtorno do espectro autista, uma delas, e uma das mais importantes, é o masking, né, e todo mundo fala, e vários, né, artigos vêm falando, e não de hoje, já há muito tempo, né, que é exatamente essa necessidade de mascaramento que cria, né, essas pessoas cingidas, uma pessoa cujo eu não é igual a eu, uma pessoa que não se enxerga naquilo que faz, uma pessoa que esse alheamento traz a melancolia, que por sua vez vai trazer a distimia, a depressão, e muitas vezes chegando até, né, a tomada da própria vida, o que é muito, muito comum, né, dentro das pessoas, dentro do espectro, né? E aí, se você tem uma terapia que ensina que o seu comportamento é negativo, que a pessoa que você é naturalmente está errada, que tudo aquilo que você faz deve ser jogado no fundo do seu subconsciente, que você deve mimicar os outros para poder pertencer, né? É muito fácil, muito bonito para quem acompanha, para quem está vendo, talvez para a escola, uma escola que não tem uma preocupação, inclusive de verdade, mas pensa no dano continuado disso num ser humano durante uma vida inteira. Né? Nós estamos falando de pessoas aqui que não vão ser quem elas são, mas mimicar aquilo que elas nunca serão, né? Então, essa é uma dor muito grande, né, que só quem está dentro do espectro consegue compreender, porque todos nós temos que fazer isso socialmente, mesmo com outras interações, mesmo não passando por esse tipo de terapia. Nós já somos podados em nossas manifestações, nós já somos forçados a mascarar muita coisa para poder ter esse sentimento mínimo de pertencimento humano, né? Então a gente acha que é muito importante, né, porque adestramento, gente, né, não é feito para seres humanos, né? Então, assim, você Exato. está adestrando uma pessoa à medida que você destrói a psique daquela pessoa, né? Então, isso é uma coisa que precisa de ser considerada, né? E em relação, né, ao flapping, ao typing e a todas essas outras estereotipias que nos são todas tão comuns e que durante muito tempo a gente aprende, né? Não faz assim, aí a gente começa a fazer de forma discreta, aí a gente começa a balançar o joelho, aí a gente começa a fingir que tá tocando bateria, tocando baixo, né? Porque é uma forma mais discreta de se autorregular, né? Também... Ou, em casos muito específicos, passa a se cortar. Uhum. Muito comum também. Né? Esses são momentos que a pessoa está buscando se readequar, voltar ao seu centro, entrar de novo numa possibilidade de um convívio social, né? Então você imagina se isso lhe é tirado desde tenra idade,
né, a força que isso não tem. Né? Nós já estamos com uma hora avançada aqui, nós temos algumas perguntas. Eu quero aproveitar, a Kim mandou uma pergunta aqui bem interessante, né, fazendo um comentário aqui que também entra muito dentro dessa luta antimanicomial, entra muito nessa ideia da inclusão, que é a ideia do conhecimento, né, que ela falou assim, pô, eu tenho transtorno de personalidade do cluster A, né, para quem não sabe o que é do cluster A, né, cluster A são aqueles transtornos que a gente vai ligar a esquizotipia, ao transtorno paranoide, né, que são normalmente pessoas que já vão ter uma dificuldade social de interação gigantesca, né, por causa desse próprio transtorno, e que isso muitas vezes também sequer é conhecido. Né? E uma das grandes lutas que nós temos como um todo, né, uma luta dos neurodivergentes como um todo, é mostrarmos também a nossa existência. Né? Porque essas distintas neurodivergências, psicodivergências, elas fazem parte do humano, gente. O que não faz parte do humano mesmo é esse normal que é socialmente criado. Né? Então é muito importante a gente trazer à baila, né, essas lutas, mostrar como é que são, porque é só assim que a gente vai conseguir, né, criar e romper para outras interações sociais. Eu sendo muito sincero, né, tem certas coisas que vêm da estrutura do sistema, só com uma ruptura sistêmica que nós vamos conseguir um outro mundo onde as coisas sejam possíveis, mas daqui até lá, né, sem perder de vista a pauta máxima, nós vamos brigando por todas as pautas que estão no caminho, as mínimas e as médias. Né? A gente não pode perder de vista nunca a pauta máxima, nem pode deixar de brigar por toda e qualquer pauta que nos aparecer, né, no meio do caminho. Né? Boa parte das perguntas que nos foram feitas são perguntas que relacionam ao diagnóstico. Né? Nem eu, nem o Silvano somos profissionais da área de saúde, por mais que a gente acabe sabendo alguma coisa ou outra pela nossa experiência de vida pessoal e por aquilo que nós vamos buscando ao longo do estudo. Né? Qualquer pessoa que vai sendo atendida por médicos diferentes, e eu passei pela mesma coisa do Silvano, eu tomei pelo menos 26 remédios diferentes até eu chegar numa medicação que der certo para mim. Eu passei por toque, por síndrome, por bipolar, por todas as coisas que vocês imaginarem, todos os diagnósticos possíveis e imagináveis, até chegar num momento muito tardiamente na minha vida, aonde eu consegui isso. Então nós vamos tentar minimamente fazendo isso aqui, mas, né, lembrando que nós não somos profissionais da saúde, que os profissionais da saúde também precisam de ser né, buscados nesse sentido, e eu me comprometo a trazer para cá um dia para conversar com a gente uma neuropsicóloga ou um psicólogo que seja do espectro, para aí sim a gente poder tirar, né, essas diversas dúvidas com muito mais qualidade. Tá? Vou começar a falar algumas aqui e a gente vai pontuando elas rapidamente. Pode ser, Silvano? Pode ser. O Alexandre falou: oi, comecei os testes, mas tô achando o teste curto. Quero mais informação, pois termo ser incompleto. Preocupação de autista, né? KKKKK. João, queria saber mais de seus sintomas, me identifico com seu jeito sarcástico e não me achava autista por isso. Eu ser sarcástico é uma forma minha de lidar com certas inadequações minhas perante o corpo social. Não é o fato de uma pessoa ser sarcástica que a tornará autista ou não. Né? Durante o diagnóstico, que é um período continuado, né, onde existem testes que são balizados por pares, e agora a gente já está avançando um pouco mais e começando a ter testes que também são balizados por pessoas neurodivergentes, para que entenda melhor, porque muitas vezes os testes, sendo feitos todos por pessoas não neurodivergentes, eles não captam certas coisas e nós neurodivergentes conseguimos mimicar certas coisas dentro do teste. Então tem que ter uma observação longa, tem que ter esse estudo de coorte, tem que ter essa preocupação em entender de onde essa pessoa veio, por onde ela passou, né? A psicologia é muito mais complexa do que simplesmente a aplicação de um teste, né? Ele vai notar se isso faz parte ou não das suas estratégias de lidar com aquilo, né? Então não é necessariamente uma característica, gente. Nem todo autista vai ser sarcástico, ou todo autista vai ser piadista, ou, né? Vem em todas as cores e sabores.
tá? Vem em todas as cores e sabores. Isso está muito mais ligado com formas diferentes de atenuar, de lidar, de se adaptar, né, com uma questão, né? E aí os testes, né, existem dentro da neuropsicologia diversos testes e muitas vezes os neuropsicólogos aplicam não somente um único teste. Por quê? Porque é muito comum as comorbidades, né? É muito comum a dupla ou mesmo a tripla excepcionalidade, né? No meu caso, no caso do Silvano, nós temos uma tríplice excepcionalidade. Nós temos TDAH, nós temos TEA e nós temos alta habilidade de superdotação. Existem outros combos também com gente que tem até mais coisa que a gente. Então, assim, a ideia é que os testes não se resumam nesse único teste, mas que esses testes também vejam as suas funções executivas, examinem a sua memória, né? Para além da anamnese, para além de tudo, para que se possa dar um tratamento mais holístico dessa questão e se chegar a um diagnóstico mais correto daquilo que você possa eventualmente ter. E aí, eu vou fazer um comentário de uma coisa que o Silvano falou e que eu achei importantíssimo. Olha que coisa irônica, gente. Olha o que é, né, dentro de um modo produtivo, né, a possibilidade daqueles que têm mais poder, seja ele econômico, seja simbólico, no caso os dois, né, poder passar o trator em cima dos outros. Normalmente quem faz esses testes não são psiquiatras. Normalmente os psiquiatras têm muitíssimo pouco estudo das neurodivergências, da parte comportamental dela, do autismo. Não são todos os psiquiatras que vão se especializar nisso, muito antes pelo contrário, a esmagadora maioria dos psiquiatras não tem uma especialização grande nessa área, né? Em compensação, mesmo a neuropsicóloga tendo uma vasta especialização naquilo, muitas vezes sendo uma pessoa que tem um mestrado, um doutorado, uma pós, trabalha com aquilo há 10 anos, para tirar um CPTEA, você precisa do laudo do psiquiatra, né? Então, tudo aquilo que ela faz, você chega no seu psiquiatra e fala assim, você pode ler esse laudo, dar amém, pegar a sua linda e dourada caneta de Brahmani e assinar para nós Dalits que tá tudo certo, né? Então, assim, você vê como que isso funciona também. Você quer complementar alguma coisa sobre essa, cara? Acabou que eu fui falando e respondendo, desculpa. Não, exato, né? O processo diagnóstico é um processo que é feito por um neuropsicólogo, mas ele precisa ser homologado pelo médico, né? Novamente, o ato médico, né, passando por cima de tudo. Então, de certa forma, não tem muito como lidar com isso. E o diagnóstico, quando adulto, ele é muito mais complexo, porque a gente está lidando aí com uma história de camadas e camadas e camadas e camadas de processos adaptativos e de condicionamentos que estão sobre essa pessoa, né? Como, né, o João falou sobre o ser sarcástico, uma forma de lidar com essa inadequação, né? Eu tenho outras formas de lidar com a inadequação, inclusive essa, né? Porque é uma forma até bastante divertida. Então, né? Enfim, são elementos que se empilham, né? E sobre as comorbidades, eu acho interessante a gente comentar, elas não são só de natureza da ânima, né? De natureza da alma, de natureza mental, né? Existem outros elementos bastante comuns, né? E eu acho que, né, eu tive um momento eureka posterior, né, ao meu diagnóstico, quando eu percebi que, por exemplo, pessoas autistas têm mais chances de ter problemas gástricos, né? Eu desenvolvi muito cedo. Tamo junto. Exato. Eu desenvolvi muito cedo uma intolerância à lactose, por exemplo, né? Além de ter outras questões gástricas, né? Enfim, né? É muito comum pessoas autistas se queixarem de dores no estômago de forma quase constante, né? Pelo menos uma vez por semana tá se queixando de dor no estômago, né? Tem a ver com algo não, é um problema gástrico bastante comum. E que também é muito trigado com a questão ansiogênica perante a sociedade, né? Que são pessoas que estão sempre ali num limiar, tentando pertencer num lugar de não pertencimento ou de pertencimento mascarado, né? E aí você tem essas questões que vão trigando uma vida inteira também, né? Então, exato. E o que é interessante também, João, que eu acho bastante... quando a gente pensa na perspectiva do autismo através somente da ideia de comportamento, a gente perde
de vista esses outros elementos, né? Um exemplo que eu costumo dar é uma menina nos Estados Unidos que ela ficava batendo a cabeça na parede até se machucar. E ela não era verbal, né? Ela passou anos nessa ideia, né? E os pais levavam ela para comportamentalistas, pensando, faz ela parar de bater a cabeça. Depois de anos, ela emite um sinal escrevendo no computador uma só palavra: help, né? Ajuda. Depois, né, ela é levada ao médico e é visto que o que ela está, na verdade, sofrendo é de uma dor de dente. Comportamento não surge do nada, né? Assim como o flapping é uma resposta a um desconforto sensorial, né, uma sobrecarga sensorial, né? No caso dela, o se mutilar ou ficar batendo a cabeça na parede era uma resposta àquela dor de dente. Se a gente pensa só no comportamento, só na ideia de comportamento, o que a gente está fazendo? A gente está submetendo essa criança a uma tortura. A gente está submetendo ela a lidar com esse sofrimento, a não lidar, na verdade, com esse sofrimento, né? Aguenta aí. Eu estou resolvendo o problema nos meus olhos, né? Ela não tá mais batendo a cabeça, problema resolvido. O Bisplays perguntou aqui pra nós: tenho 43 anos, tive meu diagnóstico de TEA e TDAH esse ano, estou desempregado e tenho muito medo de colocar nos sites de emprego o meu diagnóstico, né? E aqui a gente super te entende, né? Porque de fato há todo um preconceito social, né? Inclusive, assim, é muito comum para nós, né? Nós temos uma coisa que a gente compartilha com o pessoal do Vale, né? Que é a nossa saída do armário, né? Quando a gente torna público o nosso diagnóstico, a gente tem as reações mais diferentes, né? Eu tive sorte de, no meu grupo muito próximo de amigos, todos eles virarem e falarem assim: tá, a gente já sabia, tá tudo bem, e é isso aí, né? Mas também é claro que eu tive outras reações diametralmente antagônicas em familiares, em colegas de trabalho, que vêm desde o atadinho das pessoas começarem a falar alto e pausadamente com você, né? Não sei se você já passou por isso, né? Já. Eu tava numa fila, eu tava com meu cordãozinho do Cipteia, porque eu tava com pressa, porque eu precisava de ir pra fila especial pra dar tempo de fazer uma compra pra buscar meu filho na escola. E aí uma senhora virou pra mim muito brava e falou: você é novo, você não pode estar aqui, você... Ai, meu Deus. E aí ela viu no meu pescoço o cordãozinho. Aí ela parou e falou assim, ela literalmente, ela passou a mão na minha bochecha e falou: parabéns, tá fazendo compra sozinho, tá? Muito legal. Eu falei: obrigado. Né? Então, assim, tem essa parte que acontece também, né? É óbvio que tem, né, uma questão social que pesa nisso, a gente entende esse seu medo, né? Eu quero vislumbrar aqui com você uma outra possibilidade, que você tendo agora o seu diagnóstico, né, você também pode começar a concorrer a vagas de concurso público como PCD, porque você é PCD, né? Então, talvez essa seja uma possibilidade de relocação no mercado de trabalho para você, né? E lembrando também, né, que existem diversas associações, existem diversas iniciativas que tentam, e empresas também, né? A própria Autismo do Brasil, ela dá esse selo de certificação para essas empresas. Você pode procurar os meninos, conversar com eles lá, né, para tentar que você tenha não apenas, né, uma recolocação no mercado, mas quem sabe, né, num lugar que te dê um tratamento minimamente humano e digno. Detalhe, João, muitas dessas empresas, né, a gente tem uma lei que obriga empresas de certo porte a reservar parte das vagas para pessoas com deficiência. Muitas dessas empresas estão hoje pagando mensalmente multas que são maiores do que os salários do que elas pagariam, por não conseguirem preencher essas vagas. Justamente porque muitas dessas vagas são vagas que precisam de um certo nível de formação, e infelizmente várias pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, não chegam, né, no ensino superior. Então, né, tome proveito dessa possibilidade, né,
Tome proveito dessa possibilidade. Novamente, né? O mundo já está contra nós em vários aspectos, né? Então aproveite o quanto pode, né, dessas pequenas chances. Né? Lembrando que, infelizmente, você vai precisar do laudo passar pela mão mágica de um médico para que você possa ter o seu CPTEA registrado. Tá? O processo de registro ele é bem tranquilo. Né? É um processo que você consegue fazer online. Eu não sei como é que é aí no estado de São Paulo. Aqui no estado de Minas também. A gente faz online diretamente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, dentro da plataforma do governo de Minas Gerais. Eu imagino que seja análogo em São Paulo, né? Aí você tem que ver como que vai ser o processo na sua localidade para que você possa passar por ele, né? E pegar a sua carteirinha. Né? Eu acho que isso de certa forma também contempla uma outra pergunta que tinha sido feita pelo Elton, que ele perguntou, qual que é o profissional certo para fazer o diagnóstico? É o psiquiatra, é o psicólogo, né? Como que funciona? Então, normalmente quem faz esse diagnóstico, quem tem a capacitação é o neuropsicólogo, que vai ter estudado isso durante muito tempo, que vai ter toda a habilitação para fazer isso, que vai saber não só aplicar os testes, mas ver toda a anamnese, ver toda a questão social, ver todo esse desenvolvimento, mas em última instância, quem vai escrever o laudo, né, que vai te permitir ter o acesso legal, vai ser o psiquiatra. Então isso vai funcionar de uma forma multidisciplinar. Né? Eu acho que esse é um ponto que precisava de avançar, mas a gente sabe o quão difícil no Brasil é qualquer coisa que retire uma prebenda do Conselho Federal de Medicina. Né? Então, por mais que a gente gostaria muito, né, que isso pudesse avançar, eu acho bem difícil, né, que a gente tenha uma mudança qualitativa disso em tempo curto. Não sei o que o Silvano pensa a respeito disso. Então, é uma questão que precisa ser pensada de forma muito individual, mas assim, né, tenha perseverança, né? Conseguir o diagnóstico não é algo fácil. Não é algo fácil mesmo. Né? A Ana Paula Campos perguntou se o diagnóstico só pode ser feito de forma presencial quando se trata de suspeita de TEA e TDAH. Eu acredito que não. Eu conheço alguns neuropsicólogos que atendem, né, por vídeo. Agora, por vídeo é mais complicado, você precisa da câmera estar mais aberta, a pessoa não pode se evadir em momento nenhum, né? Porque existe toda uma parte do diagnóstico que depende de observação de comportamentos, observação de reações, né? Então, obviamente, tem certas coisas que são muito mais simples a gente fazer, né, presencialmente. Eu vou dar um exemplo para vocês que provavelmente vocês não perceberam, mas eu tenho certeza que o Silvano percebeu e eu percebi. Tanto eu quanto o Silvano, quando a gente está falando, a gente começa a fazer algum tipo de movimento, né? Eu começo a movimentar minha mão e o Silvano, eu acho que estava movimentando ou a mão ou o joelho. Isso reflete nos nossos ombros. Então, para você que não percebe, para você que não tem um olho para isso, você não vê. Para nós que somos do espectro e tal, a gente bate o olho na pessoa, ela começa a falar, ela está se movimentando, a gente já começa a falar, opa, talvez tenha achado um amiguinho, né? Então, esse tipo de coisa faz com que esse tipo de diagnóstico seja mais facilitado, né, num ambiente de presença física ali com a pessoa, mas eu não conheço, e aí o Silvano pode me corrigir se eu estiver errado, uma proibição, por exemplo, do Conselho de Psicologia para que isso seja feito de outras formas. Não, pode ser feito de forma telemática também. Perfeito. A Elaine nos perguntou se há características em crianças que são comuns. Sim, e várias, mas cada caso é um caso. Né? Muitas vezes um processo que eu vejo acontecer muito, porque é um processo que aconteceu com os meus filhos e aconteceu com filhos de outras pessoas que também são do espectro, primeiro a escola notar algo de diferente, e aí não necessariamente a escola remete esta criança ou conversa com os pais para remetê-la a um psicólogo. Às vezes ela vira e fala assim, esse menino precisa de terapia ocupacional, ele caminha de uma forma estranha, ele corre de uma forma estranha, ele
cai muito. Às vezes ele fica incomodado com uns barulhos e tal. E aí, às vezes, você vai para terapeuta ocupacional e o terapeuta ocupacional fala, olha, do que eu conheço, a gente vê aqui que tem uma possibilidade de um diagnóstico de TEA. Gostaria muito que você procurasse ou um neuropediatra ou um neuropsicólogo especializado em infância para poder ver. Então, muitas vezes, né, isso é muito comum entre as crianças e isso vai aparecer na escola, né, e depois vai ser remetido. Eu tô falando disso da minha experiência pessoal e da experiência pessoal de outros pais, né, até porque eu tenho muita sorte de poder estar com meus filhos em escolas inclusivas, onde nós somos muitos, né, e muitos relatam uma experiência muito parecida, né, de passar por vários profissionais até que você chega num momento em que há, né, um fechamento desse quadro. Silvano, você quer... Exato. O que você precisa, novamente, né? Por mais que a gente lute contra a vulgarização, né, o videozinho do TikTok de 2 minutos, ele serve para alguma coisa, ele serve para uma coisa chamada hipótese diagnóstica. Ele não serve para diagnóstico, ele serve para hipótese diagnóstica. Ele serve para plantar na sua cabeça uma coisinha chamada o será, sabe? Será que é? E aí você vai procurar, né? Então, por mais que isso seja um elemento de vulgarização, isso pode ter uma função, né? E aí, novamente, né, ter uma rede de apoio, né, que esteja perto dessa criança é fundamental, né, dessa criança ou dessa pessoa, né? Então, quem vai perceber, novamente, não necessariamente não é o indivíduo, são as pessoas que estão em volta, né? E que observam esse indivíduo. E um comentário meio aleatório, você falou, né, da criança que cai muito e tal, né? Eu acompanhava, né, uma das pessoas do coletivo, né? A gente estava andando ali perto de Pinheiros, né, região de Pinheiros, atravessando a rua. O sol estava muito forte, né, e a luz incomoda. Uhum. O ser humaninho, né, também autista, simplesmente olhou assim e falou: o sol tá muito forte. Enquanto atravessava a rua, colocou a mão na cara. E continuou andando. Né? Outro dia, em outra situação, meu ser humaninho virou, né, uma vez eu conversava pelo telefone, e foi, né, eu falava: olha, não, terminamos a conversa, né, pede pra sua gata, né, ela tinha uma gata de estimação, te dar um abraço no meu lugar. Ela virou e falou pra mim: ela não pode, ela é um gato. Sim, cara, essa incapacidade de compreender é muito grande, assim. E assim, de novo, né? Eu parei pra pensar assim, eu falei: ok, eu estou entre os meus. É isso. Cara, na semana passada, acho que foi na quinta-feira, alguém fez uma pergunta e eu não tinha achado o nome da pessoa. E aí alguém no chat virou e falou assim: não, é porque o nome dele é Carlos, mas começa com K e H, é Carlos com K e H. E eu olhei aquilo e falei: gente, eu nunca tinha visto um Carlos com K e H, desculpa, eu vou procurar. E aí eu comecei a procurar o Carlos com K e H, até o cara falou: não, João, não existe Carlos com K e H, eu obviamente estou brincando. Eu falei: desculpa, bateu direto aqui no áudio. Eu falei: pô, que legal, o cara me avisou, que gente boa, né? E não, ele tava rindo da minha cara e eu simplesmente não... Isso é muito comum, Infelizmente isso é muito comum, né? Inclusive, né, já avisando meus coleguinhas aqui pra eu bater o ponto nisso, né, porque senão eu vou ser linchado. De vez em quando eu comento sobre animes de qualidade muito duvidosa, porque sempre num canalzinho da Twitch chamado Vigilância Sanitária, depois passem lá. Muito divertido, né? E de vez em quando eu tô conversando com eles lá, né, eles fazem um comentário, né, e aí eu respondo na maior seriedade, né? Eu falo: não, isso não faz sentido, porque não sei o quê. E daí eu lembro dos meus colegas assim virando, olhando pra mim e falando: desculpa, Silvano, eu não faço de propósito. É mais forte do que eu. É isso. Né? Tem algumas outras perguntas de outros neurodivergentes aqui, eu vou deixar para depois, quando eu já não tiver com o Silvano, para eu poder liberar o Silvano, e eu vou focar nas que são aqui hoje, né, do nosso tópico, tá? O Pedro Albano falou: tio, tenho 23 anos, sou TEA, mas não consigo aceitar isso. Eu discuto com meu psicólogo, mas bate muito o pensamento de eu estar tomando o lugar de alguém que merece mais do que eu.
E aqui eu imagino que ele seja de nível 1, né? E ele tem toda uma criação social, porque assim, gente, durante muito tempo, o grande exemplo social do autismo para minha geração foi o Rain Man, né? Que era o cara que conseguia fazer contas absurdas, mas que não conseguia amarrar o próprio sapato. Né, que era obviamente alguém que estaria, né, num nível 2 ou talvez até num nível 3, que precisa de mais auxílio e tal. E o espectro, assim como o Silvano falou, é muito amplo, tá? Então não se sinta menos por isso. E eu acho que o Silvano vai falar algo muito nesse sentido também, né, da gente entender a amplitude do espectro. Exato. Nós não somos só autistas, né? A gente tem elementos muito... Assim, dentro do autismo já tem uma multiplicidade muito grande, né? Não acredite que você está tirando espaço de ninguém, até porque isso é um elemento da sua própria... da sua própria, não só identidade, né? Da sua própria conformação como ser humano dentro dessa realidade, né? Então, é sempre bom lembrar, né? Das pessoas falam, não, você fala sobre isso porque você é autista. Não, eu sou autista, eu sou criminólogo, sou jurista, sou uma porrada de coisa, né? A gente está em vários campos, a gente está presente, né, em vários campos. E isso não é um limitador, isso é um aspecto, né? É um aspecto importante, mas é mais um aspecto. E para fechar aqui com 2 perguntas, eu vou fazer as 2 e vou deixar você responder, Silvano, e depois a gente vai para o nosso fechamento. O Paulo Crocomo, que está sempre aqui com a gente, obrigado, viu, Paulo? Perguntou o que vocês acham do cordão de girassol. E a Ana Paula perguntou se problemas de comunicação e ingenuidade também é comum, se existem estudos a respeito. Certo. O cordão de girassol, ele vem se tornando útil justamente por conta, né, daquela iniciativa legislativa, depois assinada pela presidência, né, pela vice-presidência, no caso. Ele é útil, né? O girassol como símbolo, de novo, né, eu não sei se a gente precisa de um 5º símbolo, né, mas já que existe, né, vamos usar. Ele é útil, né, novamente. Existem várias questões que a gente pode levar, né? Estigmatização, né? O fato da pessoa estar carregando um símbolozinho com ela e tal. Mas são questões a posteriori. O que a gente tem que lembrar, existe uma utilidade material nesses cordões, né? Que é uma identificação de uma deficiência invisível. O girassol, né, ele serve, né, nesse campo mais amplo, né, que é a deficiência invisível. Sobre questões de comunicação e ingenuidade. Questões de comunicação são comuns, né? São comuns e muitas vezes é por aí que a gente acaba chegando no diagnóstico. Né? E eu não digo necessariamente problemas de comunicação, né? Mas formas diferentes de comunicação. Né? Uma comunicação mais direta e objetiva não necessariamente significa que é um problema de comunicação. Significa, na verdade, uma forma de comunicação específica. Uma fala estereotipada não necessariamente é um problema de comunicação. Uma pessoa não ser verbal não necessariamente é um problema de comunicação. Embora muitas vezes a gente esteja tendendo a acreditar nisso, né? A pessoa pode se comunicar de outras formas. Comunidade surda existe, por exemplo, né? As pessoas se comunicam. Mas sim, né? Questões envolvendo a comunicação são muito comuns. E a ingenuidade, eu não gosto muito dessa palavra especificamente, porque ingenuidade, ela remete à infantilização, né? É um processo de infantilização, né? O que a gente tem muitas vezes em pessoas autistas são questões envolvendo, né, dificuldades geradas por um tipo de sociabilidade que não é a comum, né, que não é a mais comum. Então você acaba tendo ruídos de comunicação. Eu não chamaria de ingenuidade, mas sim de ruídos de comunicação. Então, né, eu creio que é mais ou menos esse aspecto, né? E aí eu rogo para que a gente evite, né, a infantilização, né, da pessoa autista, né, como a senhorinha que pegou na bochecha do João, né, ou como muitas pessoas que olham para mim, né, e falam: nossa, olha que legal. Né, assim, eu brinco com meus amigos, né? Eu não quero que as pessoas tenham pena nem me achem bonitinho. Eu quero que as pessoas tenham medo de mim. E eu quero que as pessoas tenham medo de não me ouvir, sabe?
nossa, se eu não ouvir ele, vai acontecer uma coisa, ele vai... Enfim, né? É esse o processo, né? Eu quero que as pessoas tenham medo. Tá perfeito, querido. Eu concordo muito com você em relação à questão do cordão de girassol. Em relação à segunda, eu quero só trazer à baila aqui um estudo que eu acho que é muito interessante para vocês entenderem isso e principalmente entender que uma forma alternativa de comunicação não é necessariamente uma coisa ruim e que não necessariamente, né, o termo que a gente usa de ingenuidade é muito mais aplicável muitas vezes quando a gente está falando de crianças, né, e quando a gente vem trazer esse termo para adultos ele é um tanto quanto problemático. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos para ver formas de comunicação entre autistas, entre não neurodivergentes, entre pessoas que não são tipificadas como neurodivergentes, e entre os autistas e os não neurodivergentes. Para isso, o que eles fizeram? Eles fizeram literalmente um telefone sem fio. Passaram uma mensagem, colocaram 25 autistas bonitinho de mão dada um do lado do outro, e eles tinham que passar essa mensagem até o final. Essa mensagem não apenas chega no final com 100% de aproveitamento exatamente igual ao que ela chegou que ela foi veiculada no começo, como ela chega com a mesma ortoépia e prosódia da primeira pessoa que falou. Né? Nós estamos tão acostumados a mimicar que nós mimicamos, os outros 24 mimicaram o primeiro e a mensagem chegou exatamente perfeita. Quando fizeram isso com 20 pessoas neurotípicas, a mensagem chega no final dentro de um mesmo campo semântico, mas com algumas várias alterações que ainda deixavam aquela mensagem cognoscível, mas não era exatamente a mensagem do começo, não era exatamente a mensagem original. E quando coloca os 50 interligados um no meio do outro, simplesmente a mensagem não chega, vira uma confusão e as pessoas têm muita dificuldade. Por quê? O que isso nos mostra? Isso nos mostra uma diferença de formas de comunicação. Muitas vezes a gente vai ter uma ortoépia diferente, muitas vezes a velocidade da fala vai ser ou maior ou menor do que aquilo que é o padrão, a forma de se comunicar vai ser diferente, e essa forma de se comunicar vai ser muito mais facilmente compreendida por outros do nosso povo. Nós cantamos a canção do nosso povo, né? Se você coloca o cisne no Lago dos Patos, os patos acham os cisnes estranhos e os cisnes não se sentem patos, né? Então você tem isso. Quando isso vai para aquilo que é chamado de neurotípico, o que a gente percebe é que há uma preocupação muito menor com o que de fato foi comunicado do que com a necessidade de se comunicar. Me passou um trem e é mais ou menos isso aí. Vai funcionar e é isso aí. Não existe essa preocupação tão grande como nós temos às vezes, de não apenas passar uma coisa, mas passar ela exata, com as mesmas palavras e pensando conceito. Nós somos pessoas, eu e o Silvano, que vamos terminar essa entrevista e vamos falar, no minuto 43 eu devia ter usado o conceito X ao invés do conceito Y. Tudo que eu falei vai ser jogado no lixo e todas as pessoas me odiarão, sabe? Então assim, tem essa diferença que é muito grande. E o que mostra o terceiro experimento é exatamente a falta de uma construção social inclusiva, né? Porque podem sim haver pontes, é fácil assim, né? É factível que essas pontes sejam feitas, e uma vez que depois as pessoas foram instruídas, eles conseguiram repetir e fazer, né? Ou seja, o que isso nos mostra? Isso nos mostra a necessidade da inclusão, né? Então nós não estamos falando aqui de um problema, de um erro de comunicação. Nós estamos falando aqui de outras formas de comunicação, né, que são possíveis, que acontecem, né, e que reitera mais uma vez essa necessidade da inclusão que a gente bateu tanto aqui hoje. Silvano, meu querido, muito obrigado. Obrigado por você ter passado do tempo aqui comigo, né? Eu tinha te prometido um teto bem mais baixo do que esse. Eu sei que você tem o dia muito ocupado, eu te agradeço. Quero deixar para você deixar aí suas últimas palavras, falar pro pessoal onde te seguir. Eu coloquei seu Instagram, eu tinha colocado o site da associação, não tinha colocado sua Twitch, que eu inclusive vou agora seguir para eu poder ver lá também, tá? Então tudo que você quiser passar pro pessoal para conhecer seu trabalho, quem quiser, né, ajudar ou tirar alguma dúvida ou te seguir, e pode ficar à vontade, que a casa é sempre sua. Eu que agradeço o espaço, o convite, foi uma conversa bastante interessante, as perguntas também, alto nível, altíssimo nível. Vocês podem me seguir no meu Instagram, né, que é o @SilvanoXFurtado, o Twitter também, né, é o mesmo, @SilvanoXFurtado.
De vez em quando eu tô comentando sobre, né, sobre animes de baixíssima qualidade, né, no Vigilância Sanitária. Recentemente a gente viu Isekai do Porco. Muito bom. O nome de um dos episódios é Cuidado ao Sentar no Porco. Eu tô seguindo agora, cara. Eu achei maravilhoso. Muito bom, é muito bom. Qualidade muito alta. Enfim. Ao site da associação, né? autistas.org.br. Eu acho que não tem como ser mais autoexplicativo, né? Belíssimo branding, belíssimo branding. Exato, né? O Instagram também, @autistasbrasil, também bem, né, bem fácil de se, né, de se conhecer. O Davi me perguntou se eu conheço o Léo Kitsune. Sim, a gente é amiguinho. Nós somos amigos. Só ver no Instagram lá que ele tá de vez em quando bebendo junto. Gente, o Léo é maravilhoso. E a Twitch também, o YouTube do Léo é espetacular, cara. Já tive com o Léo fazendo comentário sobre o One Piece. Então, assim, eu gosto demais do menino Léo. Um beijo pro menino Léo. Um beijo pro menino Léo, né? Ele não se gosta muito. Mas a gente gosta bastante dele. Mas, enfim... Mas é isso, né? É isso. Gente, não tenham medo do Isekai do Porco. É isso, gente. Nós lutamos aqui, né, pela inclusão do nosso povo, pela inclusão do Isekai do Porco, né? Assim, nessa ordem. Né? Nessa ordem. Um pouco menos de ênfase no Isekai do Porco, mas um pouco mais de ênfase na inclusão, né, das pessoas com autismo, mas sempre focando nos dois. Gente, brigadíssimo. Silvano, brigadíssimo, meu camarada. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu vou fechar aqui, vou despedir do você direito na coxia. Eu vou só transicionar aqui pro pessoal. Eu volto em breve, viu, meus amores? Daqui a pouco o tio tá de volta. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde